Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Vinícius Pedroso, empresário, mentor, escritor e fundador da Vision Corp. Com mais de 16 anos de trajetória empreendedora, é CEO da EAD Plus Educação, plataforma que já formou mais de 100 mil alunos, fundador do Instituto de Desenvolvimento de Varejo Farmacêutico, IDVF, e idealizador do Acelera Negócios Club e Mentoring. Olha, é um prazer te receber aqui, Vinícius. Quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Obrigada. Imagina, Lilian, eu que agradeço o convite, prazer enorme estar aqui com uma profissional tão gabaritada, com tanta história, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. E parabéns por tudo que você vem fazendo, quantas pessoas e milhares de pessoas que você está atingindo através da sua voz e certamente gerando valor para que essas pessoas melhorem seus negócios, né? Obrigada. Você já tem uma atuação tão forte na educação, no empreendedorismo, na liderança, no marketing. Olhando também o contexto de vendas, a gente até conversou um pouco sobre isso nos bastidores, olhando muito o segmento de desenvolvimento empresarial. Mas eu queria que você contasse para a gente sua jornada, como é que você começou, porque você começou muito cedo no cenário de educação digital, onde as pessoas não confiavam no conteúdo digital, né? Eu queria que você contasse para a gente o que fez você acreditar nesse mercado, como é que tudo começou, conta a história do Vinícius. Comecei há 16 anos atrás, nesse mundo do digital, sofri muito preconceito. Eu sou farmacêutico de formação e sou filho de médico, cardiologista. E comecei empreendendo no CNPJ dos outros, né? As pessoas falam como é que a gente começa a empreender. Eu sempre tive uma mentalidade de dono e empreendedora. Então eu fiz carreira como farmacêutico em vários segmentos da cadeia farmacêutica. Eu trabalhei em hospital, trabalhei em farmácia de manipulação, trabalhei em drogaria, trabalhei em algumas indústrias farmacêuticas, sempre com uma visão de dono e sempre querendo crescer e com uma visão empreendedora. E uma das últimas empresas que eu trabalhei, com carteira assinada, eu cresci muito e cheguei ao cargo de diretor comercial. Era uma empresa de educação. Na época, pouco se falava de educação online, como a gente vê hoje, que é extremamente comum. E naquela época, 16 anos atrás, as pós-graduações, os cursos, eles eram eminentemente, na maioria, presenciais. Mas o presencial, ele tem um lado bom, que é a conexão, o networking, a frequência do ambiente, porém ele tem um custo muito alto para quem executa. E olhando isso e vendo essa empresa onde eu trabalhei, que desenvolvia pós-graduações e cursos presenciais, o custo era muito alto. E eu tive a ideia, então, de por que não fazer online? A gente recebia alunos, Lilian, do Brasil inteiro. E a minha reflexão foi muito simples. Imagina que um cara lá no Amazonas, lá em Manaus, vem para São Paulo fazer um curso de 2 dias. Na maioria das vezes, e isso acontecia, ele gastava mais com o translado, com o transporte, e com a hospedagem, com a alimentação, do que com o próprio curso. E isso me revoltava na época, né? Isso me deixava muito reflexivo. Foi aí que eu falei, vou então começar a fazer cursos para farmacêuticos 100% online. E comecei do absoluto zero, no quintal da minha casa. Nesse período eu tomei a decisão de largar a vida de trabalhar para os outros, né, no formato CLT, para começar a empreender. E aí no mesmo dia eu abri 2 CNPJs. Eu abri o CNPJ da EAD Plus, comecei fazendo cursos online para farmacêuticos, um portalzinho muito simples, e abri o Instituto de Desenvolvimento do Varejo Farmacêutico, que é uma empresa que desenvolve grandes projetos de marketing e relacionamento da indústria farmacêutica com o varejo. Não sei se você sabe, ou quem está assistindo a gente, o Brasil tem mais farmácias do que padaria. Eu imagino. Onde você vai tem Né? E às farmácia vezes e tem tem uma na rua. mesma rua que a outra, quase em Exatamente. frente. É Você um bom pode escolher. negócio, sem dúvida. E então eu criei o IDVF, que é uma empresa que desenvolve projeto para conectar a indústria com a farmácia, porque a indústria não consegue falar com mais de 100 mil farmácias que existem no Brasil. E aí o IDVF entra nesse meio, fazendo marketing e criando projetos criativos para que a mensagem desse fabricante chegue lá na ponta. Porque não adianta a indústria investir milhões no médico para ele prescrever e perder o jogo no balcão. Muito interessante. Quando você fez a EAD Plus,
você também realizou a formação focada em 100 mil alunos. Como é que foi construir um negócio digital assim tão específico? Porque você falou, fiz do zero, fui sozinho, mas você teve uma visão, você olhou lá na frente e falou, não, eu tenho uma oportunidade. Como é que foi? Porque eu gosto de saber essas histórias, você falou, eu fiz no quintal de casa. Porque é algo visionário. Eu gosto de olhar as coisas lá na frente e falar, eu vou tentar, eu vou testar. Eu lembro que quando eu comecei o LPA, eu comecei ele muito tímida. Numa única emissora, ainda com um alcance pequeno. Mas eu já olhava para o LPA e falava, não, você tem que alcançar o máximo de pessoas possíveis. Tanto que hoje a gente está crescendo, estamos em várias emissoras, mais de 9 emissoras. Estamos no Brasil, Estados Unidos, Portugal, África, o público de Israel também assiste. E eu acho que é isso, a gente pensar lá na frente. Como é que você vê isso? A sua pergunta é excelente para quem está ouvindo a gente, Lilian. As pessoas querem empreender, as pessoas querem liberdade, as pessoas querem dinheiro, mas elas têm medo. A principal característica de quem quer empreender, de um empresário, de um dono de empresa, na minha opinião, a primeira é a visão. É ser visionário. É você enxergar para onde o barco está indo e aí você precisa de pessoas. Sim. Então, naquela época, 16 anos atrás, eu já enxergava longe, eu tinha visão. E aí entra uma questão, né? Se Deus te dá visão, Ele te dá a provisão. Mas eu já sonhava grande. Eu já queria ser a maior instituição de ensino online para profissionais de saúde do mundo. Essa era a minha visão e eu não tinha nada. Então eu comecei do absoluto zero. E aí depois que você tem a visão, vem um segundo tempero, que é o quê? A coragem. E as pessoas, elas são bloqueadas pelo medo. Elas são bloqueadas pela mentalidade. O sucesso, ele não tem uma fórmula certa, mas ele tem algumas regras a serem seguidas. A primeira é você vencer o medo. E para vencer o medo, você precisa ter boa mentalidade. E ambiente muda a mentalidade. Por isso que você tem que escolher os ambientes que você frequenta, né? Então eu tive coragem de começar fazendo cursos baratinhos para farmacêuticos. Eu lembro até hoje, meu primeiro curso para um farmacêutico online que eu vendi quando eu lancei a ED Plus custava R$80, R$60 naquela época. Eu vendia pão francês. Hoje eu estou num outro momento. Então é a ousadia, a visão, a coragem e vencer o medo. Porque as pessoas, elas esquecem que o campeão também tem medo. Claro. O medalhista olímpico ali, quando ele vai nadar 50 metros rasos, ele tem medo também. Mas ele vai com medo mesmo. Então não é a ausência do medo, é ter a coragem. E aí, muito interessante, Lio, trazer que você tem que ter ousadia e começar. Mas o processo, ele é construído ao longo da jornada. Tem que ter constância. O sucesso é construído ao longo da jornada. Porque chegou uma época que eu olhei e falei assim, eu acho que isso aqui não vai dar certo do jeito que está, vendendo cursos a R$80, eu estou vendendo pão francês. Eu preciso fazer alguma coisa. Então a ED Plus, ela teve 3 a 4 fases, ondas, que foram decisivas. Depois de uns 2, 3 anos vendendo cursos a R$80, eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso vender cursos mais caros. Aí, ao invés de eu gravar cursos de 10 horas de duração a R$80, eu comecei a gravar cursos de média duração a R$800. E com medo, hein? Será que as pessoas vão comprar? Porque a minha mentalidade ainda era do low ticket. E quando eu lancei o primeiro, estourou. Estourou. Aí eu tomei a decisão de parar de gravar cursos low ticket, baratinho, e comecei a fazer cursos mais longos e com ticket maior. Depois veio uma segunda onda. Comecei a ter muito concorrente na área de farmácia, porque as pessoas veem o visionário e começam a te copiar. E é ótimo, isso não é ruim. Quando as pessoas te copiam, é o maior sinal que você está no caminho certo. Perfeito. E aí eu tomei uma segunda decisão, entrar em outras áreas da saúde. Aí eu comecei a entrar em enfermagem, nutrição, medicina e comecei a ampliar o leque. Depois veio uma terceira onda, que foi a maior decisão que eu tomei na história da ED Plus, que foi entrar no segmento de pós-graduação, lato sensu, reconhecida pelo MEC. Que aí é um ticket bem maior, o aluno fica comigo 18 meses, hoje ele pode concluir a pós em 6 meses, mas aí eu entrei num universo que é o universo que todo empresário sonha, que é a receita previsível e recorrente, né? E a quarta onda, que foi a última, eu deixei de ser só da área da saúde e expandi. Hoje nós temos mais de 100 títulos entre pós-graduações e MBAs. São 53 MBAs executivos, mais ou menos. Então a gente não é mais só área da saúde, a gente ampliou. Online. 100% online. 100% online.
E o empresário também tem que entender isso. Não tem certo ou errado. Tem o formato que você se posiciona. Os empresários têm medo de se posicionar. Você tem que escolher algo que você acredita dentro do seu propósito e se posicionar. Por que que o meu é 100% online? E tem um monte que faz 100% presencial ainda e outros concorrentes que fazem híbrido. Porque eu quero te dar a liberdade de você escolher o horário que você vai estudar. Eu não quero que você perca um churrasco de família, um casamento, e eu definir qual é o seu horário. A gente pode ter momentos de encontro online, híbrido, mas a totalidade das pós-graduações e dos cursos são 100% online. Perfeito. Olha que interessante, né? O Vinícius fala muito sobre o visionário. Eu acredito muito nisso. Eu gosto desse lance da gente visualizar, olhar. Eu gosto muito de sonhar, porque eu acho que o visionário ele é um sonhador, né? Ele sonha, ele olha lá na frente. E eu lembro quando eu comecei a LPA, eu falei, olha, eu sou uma mulher entrevistando empresários, falando de negócios, porque eu estou envolvida no ecossistema de negócios. E por ter uma visão empresária, já atuar como empresária, eu gosto de trazer essa visão para dentro do que eu estou criando, que é dentro do LPA. E você trouxe uma outra coisa, que são as pessoas. A gente tem que construir junto. Então você de casa, se você estiver construindo alguma coisa, entenda quem são as pessoas que estão com você. E eu sempre tive uma preocupação. Dentro do meu cenário de também, sempre estar aprendendo, como é que essas pessoas vão crescendo, como é que eu vou levando elas para um próximo nível. E eu tenho certeza que tanto no LPA quanto nas outras missões, elas entenderam que a gente consegue construir coisas que elas podem começar pequenas e elas podem ir crescendo. E eu acho que o visionário ele tem que levar isso para as pessoas que estão com ele. Você vê dessa forma? Li, eu vejo dessa forma. Muito importante você também ter reafirmado a questão das pessoas. Primeiro, ninguém constrói nada sozinho. A arrogância, a prepotência, o orgulho, ela impede que as pessoas avançam. E a gente vê muito no mercado as pessoas falarem que você precisa resolver um problema de alguém para crescer, não é isso? Encontre um problema e solucione. Eu vou além. Não é só sobre resolver o problema das pessoas, é sobre gerar valor. O dia que as pessoas entenderem que o seu propósito de vida, a sua identidade carregada, a sua empresa, ela tem um contrato social, é contrato com a sociedade. O dia que você entender, que as pessoas entenderem que quando você não for dinheirista e você não focar o dinheiro, porque dinheiro é consequência de competência, e você gerar valor verdadeiro para as pessoas, o dinheiro ele cai do céu. Eu falo cai do céu porque Deus te dá a liberdade e te dá o direito de você prosperar. Gerar valor para as pessoas. Gerar valor. A todo momento. Gere valor. Você pode fazer o melhor produto, mas você sempre tem que pensar o seguinte: como que eu posso gerar valor para o meu cliente, para o meu aluno? E isso começa dentro de casa. Começa na sua família. Porque também não adianta empresário de sucesso, com muito dinheiro, com sucesso, mas uma família quebrada. Perfeito. Isso é extremamente importante. E família, acho que é o nosso bem mais precioso, né, Vinícius? Acho que a gente vem cuidar da família, faz com que a gente vá para um próximo nível, porque no final de tudo, o que a gente leva da jornada é o que realmente vai fazer a diferença. Mas agora, nós já estamos chegando perto do intervalo. Eu queria que você desse uma mensagem aqui para as pessoas ficarem curiosas para ouvir mais com a gente nos próximos momentos aqui. O que mais que elas vão ouvir aqui da gente? Olha, eu vou trazer aqui algumas regras, algumas coisas que eu adotei ao longo da minha jornada empreendedora, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai mudar a mentalidade das pessoas. E inspirá-las, porque eu não falo de motivação, motivação ela é muito curta, mas inspirá-las a entrar em movimento para executar o propósito que Deus tem na vida de cada um. Então, se você quer entrar em movimento e executar o seu propósito, fique ligado. Mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards,
Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída, uma revolução em tecnologia e inovação, com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está incrível aqui com o Vinícius Pedroso. Vinícius, eu queria que você contasse para a gente. Hoje a gente vive um momento em que conhecimento se tornou acessível, mas executar continua sendo o diferencial. O que separa quem aprende de quem realmente cresce? Excelente pergunta e uma grande oportunidade da gente levar aqui um entendimento para as pessoas que estão ouvindo a gente. Lilian, eu costumo separar as pessoas em 3 tipos. A gente tem os buscadores, eu vou explicar, os prepotentes e os executores. São 3 tipos de pessoas. O buscador é aquela pessoa que passa a vida buscando informação. É a pessoa que lê livro, é a pessoa que vai em todos os eventos, sabe? Todo evento que você vai, a pessoa está lá, né? Que a gente fala que é o rato de curso, né? Busca informação, vai em curso, vai em palestra, mas ela não executa. Então, ser buscador 100% do seu tempo, ou na maioria do seu tempo, é ruim. O conhecimento, ele é poderoso, ele transforma, mas na medida certa. Todo empresário de sucesso, ele é um buscador, mas ele é um buscador controlado. Ele não fica o tempo todo só buscando. Eu, como empresário, eu tenho que entender um pouquinho de contabilidade? Tenho o básico, mas eu tenho um contador. Eu tenho que saber alguma coisa da área jurídica, do universo do empreendedorismo? Tenho, mas eu não sou advogado, eu tenho advogado. Mas às vezes eu quero me aprofundar mais sobre a reforma tributária, por exemplo, que vai acontecer no Brasil. Eu vou lá e estudo, mas o suficiente.
Se eu juntar aí 49 anos de vida, eu já devo ter lido mais de 1000 livros. Eu leio 2, 3 livros por mês. Tem livro, Lilian, que é um assunto específico que eu estou buscando, que eu preciso conhecer, e eu leio 1/3 do livro e eu já tenho a informação que eu precisava. Eu paro de ler o livro. Porque antigamente, há muitos anos atrás, eu comprava um livro e falava, eu tenho que ler até o final. Não, porque tudo é sobre a gestão do tempo. Então eu começava a ler aquele livro, ele já me trouxe o que eu precisava de aprendizado, ok. Mas se eu não estou com outros livros na fila e o livro é bom e ele vai me trazer mais aprendizado, eu continuo lendo. Então o buscador ele só busca e não executa. O prepotente é o pior tipo. O prepotente é a pessoa arrogante, é a pessoa que não tem humildade, é a pessoa que acha que sabe tudo, ela acha que ela não precisa aprender com os outros e quem quer construir algo grande precisa de pessoas. Então o prepotente é aquela pessoa que ela vai cair mais vezes, ela vai tropeçar, ela vai bater a cara várias vezes e aí cabe a ela decidir se esses tropeços vão fazer com que ela caia em si e se torne uma pessoa mais humilde e deixe o orgulho de lado, que acho que o grande mal da humanidade, um deles é o orgulho. E o terceiro perfil de pessoas são os executores. Mas o executor, ele não é executor 100% do tempo. Ele também tem uma parcela de buscador. O executor, ele busca conhecimento também, muito. Mas ele tem uma capacidade de execução muito grande. Por isso que as pessoas de sucesso, prósperas, abundantes, além de ser executoras, elas fazem a gestão do tempo delas de uma forma muito disciplinada. De uma forma muito simples, entenda uma coisa. Riqueza é produtividade. Pobreza é improdutividade. Essa palavra é muito forte, né? Dizer que eu tenho ódio, né? Vamos melhorar isso. Eu tenho aflição em improdutividade. O tempo todo eu estou analisando como que eu posso fazer melhor a gestão do meu tempo para ter alta performance. E ter boa gestão de tempo para ser um executor e ter alta performance significa você não gastar tempo com aquilo que não vai te dar tração, que eu divido em duas coisas. Isso que eu vou fazer é uma distração ou é uma atração? Tração é aquilo que vai te levar em direção ao resultado que você quer para a sua vida. Perfeito. Eu tenho uma amiga que ela brinca, que ela fala que eu sou resoluta. Resoluta, é isso aí. E realmente eu gosto de olhar as coisas e ver como é que a gente consegue fazer elas acontecerem. Às vezes não é 100%, mas elas acontecem. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Eu gosto de fazer as coisas com qualidade, mas eu gosto que elas aconteçam. Então eu vou olhando ali em que caminhos a gente vai, como é que a gente faz acontecer e tendo ideias e no final acaba dando Provavelmente tudo você é uma pessoa focada na solução. Sim. Tá todo mundo olhando o problema, desesperado, meu Deus, o que eu faço? E aí perde o equilíbrio emocional, não consegue encontrar uma solução. E você já está pensando, como que eu vou resolver? É como que a gente vai resolver, exatamente. E eu gosto muito do como nós vamos resolver, porque eu sei que eu, muitas vezes, não vou conseguir resolver sozinha. Então, quem são as pessoas que dentro do meu ecossistema vão conseguir ajudar com que eu chegue naquela solução? E eu acho que a gente tem que pensar muito isso. Como que dentro do meu ecossistema, quem pode ajudar, orientar, até às vezes alguma pessoa do seu time teve uma dificuldade, peraí, você não consegue? Fala com fulano. Fulano vai conseguir te dar essa orientação, porque eu não tenho, mas eu sei que fulano tem. E é resolver. Exatamente, foco na solução. Exatamente. Agora, continuando a nossa conversa aqui, você fundou o IDVF e o Acelera Negócios Clube. Qual que é a importância desses ecossistemas de relacionamento para acelerar as empresas e lideranças? Lilian, a gente vai entrar num ponto aqui muito central do nosso bate-papo. A gente está em 2026. Hoje, um adolescente com 15, 16 anos, ele tem mais informações do que teve um imperador romano durante a vida inteira. A gente é atropelado com informação o tempo todo, de todos os lados. A velocidade das mudanças das coisas aumentou violentamente, exponencialmente. Antigamente, a gente levava 50 anos para ter uma inovação. Para sair do rádio para a televisão, do telefone fixo para o celular. Hoje as coisas mudam em minutos, em dias. Eu sou um estudioso de inteligência artificial. Por quê? Porque eu quero ter alta performance da minha equipe, da minha empresa. Eu quero baixar meu custo. E eu sou um usuário, assim, violento de inteligência artificial. Estudo e aplico e uso no dia a dia. E minha equipe também. Então, o que acontece?
as coisas mudam de forma muito rápida. Por que que eu fiz toda essa introdução? Por que que eu estou trazendo esse contexto do mundo que a gente vive hoje? Você que empreende ou que quer empreender e quem é empresário, precisa entender o seguinte, não é impossível, mas é muito difícil hoje em dia alguém prosperar verdadeiramente sem um ecossistema forte. Hoje, quando você toma a decisão de qual é o ambiente que você vai frequentar e fazer parte de um ecossistema poderoso com pessoas que são melhores do que você, a gente aprende, muda a mentalidade e muda a frequência. Olha só, é primeiro ambiente. O ambiente muda a sua mentalidade muda a sua frequência. Mentalidade e frequência mudam suas decisões mudam seus resultados. Hoje eu faço parte de alguns ecossistemas, eu invisto em mentoria, muito. Meu último investimento foi mais de R$210 mil. Você também investe muito em estar em ambientes poderosos. E a gente, nessa hora, entra o seguinte, eu sou bom, eu sei que eu sou bom, mas eu tenho que ter humildade de ter o entendimento de que eu tenho sempre que ser o homem mais burro da mesa. Porque se eu quero sentar em mesas onde eu sempre sou o mais inteligente, eu nunca estou aprendendo, eu só estou ensinando. Quando eu decido ir para um próximo nível, e minha vida é feita dessas fases, eu sempre estou arrumando um problema, um desafio para eu crescer. Né? Porque o que bloqueia as pessoas não é o medo, é a falta de coragem. Quando tudo está calmo na minha vida, isso é real, tá? Quando tudo está bem, tudo está calmo, minha mulher já até acostumou com isso, eu arrumo um problema para me desafiar. Sim. E muitas vezes eu boto um boleto na frente. Putz, não era o momento, mas eu vou entrar nessa imersão, eu vou entrar nesse ecossistema, custa muito caro, tal, e eu vou. Por quê? Porque esse desafio é o desafio que gera crescimento. E as pessoas, infelizmente, não se desafiam. E aí, por isso que eu faço parte de ecossistema e eu crio ecossistemas. O IDVF é um ecossistema que reúne os grandes nomes do mercado farmacêutico. E o Acelera Negócios é o meu clube de empresários, onde eu mentoro empresários, aprendo com eles também e crio um ecossistema muito forte de apoio, de aprendizado, de crescimento. Excelente. Marketing, vendas, gestão são pilares da sua atuação. Na sua visão, qual desses fatores costuma limitar mais o crescimento das empresas brasileiras? Vamos lá. Nossa, é uma pergunta longa, eu vou tentar resumir aqui. São muitos anos mentorando empresários. Eu mentoro empresários há 10 anos. Comecei de forma informal, aprendi ao longo do caminho. Não sou mentor de palco, eu sou um mentor que ensina o que eu vivi ao longo desses 16 anos, com 3 CNPJs, agora 4 com Acelera Negócios. O que limita as pessoas, Lilian? Eu vejo muito empresário com muita capacidade, visionários, mas tem alguns fatores que se repetem. É interessante. Tantos anos dando mentoria e a gente vê que alguns padrões se repetem. O primeiro, falta de gestão financeira, né? O empresário ele pode ganhar bem, mas ele não tem controle e clareza financeira do negócio dele. E aí entram uns detalhes de... Eu conheço empresários grandes, já mentorei empresários grandes que não tem uma DRE, não sabe sua margem de lucro, não tem controle financeiro, não tem um software que faz a gestão financeira, faz uma planilha. Não tem problema fazer uma planilha, mas dependendo do porte da empresa, não é uma planilha, é um software. Sim. E o cara tem ali a esposa ou uma assistente controlando contas a pagar e contas a receber. Uma vez eu fui contratar um cara para a área financeira e eu liguei para um mentor meu. Falei, quero contratar um CFO, né? Um diretor financeiro, um cara que tem visão. Não é um cara para fazer contas a pagar e receber. Isso é caso real. E ele falou, quanto você quer pagar? Né? Eu falei, tanto. Ele deu risada e falou, Vinícius, então você quer contratar uma pessoa para fazer contas a pagar e receber. Um CFO custa 5 vezes esse valor. Aí ele me disse algo que mudou muito a minha forma de fazer gestão. Você quer contratar alguém para apertar botão ou para pensar? É. E não está errado, porque as empresas precisam ter pessoas na base da pirâmide. Então, clareza financeira. Aí tem um outro ponto que os empresários também erram, que eu colocaria esse em primeiro lugar. Em primeiro, falta de uma mentalidade de vendas todo dia. Quase que a maioria dos meus mentorados, dos empresários que ainda não atingiram a plenitude que eles podem com a empresa deles, ou seja, o máximo potencial, eles não focam o tempo deles em vendas. Eles estão tão malucos de fazer a gestão da empresa porque não tem processo e não tem as pessoas adequadas.
Pessoas certas, mais processos, vai gerar resultado. Então a empresa tem que ter processo. Eles estão perdidos em olhar o marketing financeiro, em olhar tudo e acabam não olhando nada. E qual é o resultado disso? A empresa não cresce. Hoje, a primeira coisa que eu olho quando eu vou conversar com alguém que é mentorado meu ou quando eu vou dar um conselho, foque no mínimo 50% do seu tempo em vendas. E aí eu trago essa provocação mesmo de verdade. A Lilian vai sair daqui hoje e pensar, meu, o Vinícius falou um negócio, eu estou focando 50% do meu tempo em vendas. Eu foco 70%, Lilian. E os bilionários também focam 70%. Aí eu vou provar com exemplos. Eu não estou falando de ideologia. E aí vendas não é só estar no telefone vendendo. Vamos pegar o Adib da CIMED? Vamos pegar a Jang Ednis? Vamos pegar grandes nomes de pessoas que construíram impérios. Ela não necessariamente está no telefone vendendo, ela também faz isso. Mas ela está olhando para vendas o tempo todo. No dashboard, reunião com a equipe, treinando a equipe, com o diretor comercial, com o gerente comercial. Se ele está lá no Luciano Huck fazendo marketing, uma propaganda da empresa, ele está fazendo vendas. É vendas o tempo todo. Esse é o maior erro dos empresários. Não focar o seu tempo em vendas. Tem um livro do Grant Cardone que eu recomendo para todo mundo, chama 10x. Ele chega ao ponto, Lilian, de dizer o seguinte, pare de focar no sucesso do cliente. Olha que loucura. Nossa. As pessoas estão tão preocupadas em focar no sucesso do cliente e muitas vezes ela tem um produto bom, que ela não vende. E o maior sucesso do cliente, Lilian, o maior presente que o empresário se dá é vender. Tudo numa empresa se resolve com... Tem um problema na empresa, não tem equipamento, não tem gente. Tudo numa empresa resolve com o quê? Dinheiro. O dinheiro vem de onde? Vendas. E se você vender mais, você tem mais dinheiro para melhorar o produto? Vai melhorar o sucesso do cliente? A satisfação do cliente? Vai. Entendi. Não que você tem que largar, mas a satisfação do cliente, se você já sabe que tem um bom produto, um bom serviço, que você já entrega algo bom, ele é secundário. O seu foco tem que ser ganhar clientes. Porque se eu tenho a chance de ter um mentorado que eu vou ajudá-lo a triplicar o seu faturamento e ele não se torna meu mentorado, quem está perdendo, eu ou ele? Os dois estão perdendo. Os dois. Mas ele perde mais do que eu, porque eu continuo com o meu foco com disciplina fanática todos os dias em adquirir cliente. E outras pessoas também serão impactadas. Então, o meu caixa não impacta, mas um deles sim. Então, satisfação do cliente é você fazer um marketing tão bom que você vai conseguir vender para as pessoas. E dessa forma gerar valor para elas. Muito interessante. E como mentor empresário, quais erros você percebe que mais se repetem em empresas que desejam crescer, mas acabam estagnadas? Além da venda. Além da venda. Então, na ordem tem a questão da falta de gestão de tempo, não focar em vendas, em crescer, porque vendas, Lilian, não é só vendas, tá? Vamos lá, é a mentalidade de crescimento constante. Então eu falo que é o seguinte, é uma mentalidade de venda todo dia e de crescimento constante. Tem empresário que chega para mim e fala assim, orgulhoso, o ano passado eu cresci 12%. Eu falo, cara, você regrediu. E ele fica assim, estático. Como assim regredir? A taxa Selic está em 13%, 14%. Se você cresceu 12%, seu dinheiro desvalorizou. Porque só a taxa Selic, se você tivesse deixado o seu dinheiro num fundo DI aplicado a 1% ao mês, renderia mais. Então, se você cresceu 12%, você regrediu. Portanto, a mentalidade de crescimento, né? Outra coisa, então, aí tem a clareza financeira, que nós falamos. Aí entra um terceiro ponto. Falta de capacidade de liderança. Os empresários têm dificuldade de contratar as pessoas certas, desenvolver essas pessoas dentro da empresa e liderar essas empresas. Liderança é ponto central. Eu não gosto de lidar com pessoas, eu não tenho mais paciência, eu não aguento mais. Cara, então volta para o CLT. Porque ser empresário, você tem preços a pagar. E quando você entender isso, primeiro entender. Segundo, quando você se desenvolver como líder, isso vai virar um hábito e não mais um peso. Vai te fazer bem. Eu amo desenvolver pessoas. Eu tenho colaboradores que estão comigo, alguns há quase 10 anos. Eu tenho um colaborador que entrou na minha empresa, numa delas, começou a trabalhar comigo, não sabia mandar um e-mail, Lilian.
Hoje cresceu, está num cargo de liderança, sabe tudo de tecnologia, faz cursos e entende de inteligência artificial. E que eu treinei liderando para estabelecer a minha cultura. E aí entra uma outra falha, complementando a pergunta que você fez aqui, a minha resposta. Empresa, ela é retrato da cabeça e da cultura do dono. Sim. Tem um jeito muito forte, né? Eu falo que empresa é ditadura. Por que empresa é ditadura? Porque a empresa tem que ser do jeito que o dono quer. E quem estabelece a cultura? O dono, é top-down. Aí o dono reclama que os funcionários, os colaboradores não são organizados, mas ele é todo desorganizado. E funcionário, Lilian, é que nem filho. Ele percebe. Dono de empresa que nunca está na empresa, ele acha que ele vai contratar um diretor comercial e vai resolver o problema de vendas. Tá aqui uma outra coisa que eu falo, as pessoas ficam de boca aberta. Que é o seguinte: mentorado me contrata, eu vou ser mentor dele para ele melhorar as vendas. E eu falo que ele vai fazer primeiro, aí ele reclama. Falo, cara, se você não aprender a fazer e não tiver o hábito, você nunca vai liderar uma equipe para fazer da forma correta. Olha quantas dicas o Vinícius trouxe pra gente. Mas agora a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar.
facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa que está incrível aqui com o Vinícius. E agora eu quero saber um pouco mais, olhando para o futuro, pensando em legado, prosperidade. Você também é conselheiro de empresas e acompanha diferentes modelos de negócio. Quais tendências você acredita que vão transformar o empreendedorismo nos próximos anos? Boa pergunta, hein, Lilian? Um desafio, né? Olha, essa é uma dúvida que muito empresário tem. E acredite se quiser, eu já recebi ligação assim, Vinícius, o que vai bombar aí nos próximos anos? O que vai dar certo? Eu quero abrir alguma coisa. Tem uma consideração muito importante que eu vou fazer em cima da sua pergunta, Lilian. Não existe um segmento mais fácil ou mais difícil. O que existe é a capacidade do empresário e do empreendedor de enxergar o futuro, mas principalmente de fazer a gestão. A gestão da empresa, gestão de liderança, de marketing, comercial. Sem dúvida, a gente vive um momento com muita tecnologia, com inteligência artificial. Hoje, duas pessoas aí, hoje um garoto com um notebook numa Starbucks pode criar um unicórnio, uma empresa de 1 bilhão. Sem dúvida, é um dos segmentos que mais podem gerar os futuros milionários. Aliás, já tem pesquisa, já tem gente falando que nos próximos anos a gente vai criar a maior quantidade de novos milionários por conta da inteligência artificial. Então, quando a gente fala de tecnologia, de inteligência artificial, é sem dúvida nenhuma algo muito promissor. Isso não quer dizer que outros segmentos ou áreas de negócios vão desaparecer, elas vão mudar. Por exemplo, eu tenho mentorado que é empresário. E é advogado. Escritório grande, tem mais de 1000 clientes. Mas qual era o modo de trabalho dele? Ele tem 1000 clientes que pagam uma mensalidade para ele e ele é o advogado daquela empresa. O que eu falei para ele? Cara, esse modelo está fadado à falência. Por quê? O trabalho básico que o empresário pequeno e médio precisava fazer através de um advogado, muitas coisas ele faz sozinho. Um contrato simples, uma pesquisa jurídica, ele faz isso hoje no ChatGPT. Então ele precisa de um advogado para trabalhos mais complexos. E quando eu falei isso, ele falou, realmente, Vinícius, eu tenho perdido alguns contratos, alguns clientes que era para trabalho básico. Ou seja, existem tendências, a gente tem que olhar, a gente tem que estar antenado, a gente tem que estudar tendência. Mas isso não quer dizer que você vai fracassar ou vai dar certo. O que vai determinar o seu sucesso é a sua capacidade de geração de riqueza, né? E não só de sobrevivência, porque grande parte dos empreendedores, infelizmente, eles acabam virando funcionários do próprio negócio. Eles estão ali tentando sobreviver. Empreender não é só sobreviver. Se você tem uma empresa e você empreende só para tirar o seu prolabore, o seu salário, e você está só sobrevivendo, não é uma empresa próspera. Você tem que ter uma empresa para construir liberdade, para construir riqueza, para você crescer e você não viver só de um salário, né? Então, assim, resumindo mais ou menos a sua pergunta, eu queria deixar essa mensagem. Não existe um segmento que aquele segmento vai ter sucesso. Porque eu posso dizer aqui, olha, o futuro é o segmento X, mas vai ter gente que vai ter sucesso nesse segmento, vai ter gente que não vai ter. Perfeito. E no seu livro, Regras do Sucesso, você reuniu várias histórias com princípios de grandes protagonistas, né?
Depois de tantas conversas e experiências, existe alguma característica comum entre as pessoas dessa alta performance? Olha, o livro Regra de Sucesso é uma paixão, a gente já está pensando numa segunda edição, e ele nasceu de uma dor, ele nasceu de uma tragédia, uma das maiores tragédias que a gente viveu no mundo, que foi a pandemia. Quando veio a primeira pandemia, porque nós tivemos 2 ondas, de novo, a gente entra na questão de gerar valor, né? O que você está fazendo com a sua vida? É só para você? Ou você está gerando valor para os outros? E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu comecei a ver pessoas se suicidando no noticiário, empresas quebrando da noite para o dia, principalmente loja física, né? Varejo quebrando. E aí eu saí ligando para os amigos. Tenho muito networking e saí ligando. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou fazer um site chamado Regra de Sucesso, Como Prosperar Apesar da Crise. E, obviamente, assim, todos toparam na hora, tô junto, e eu fiz 40 lives, mais ou menos, no Instagram. Foi um sucesso, as pessoas gostaram, ajudou, cumpriu o propósito, porque ajudou muita gente. Participei das lives. A Lilian ia chegar lá agora, a Lilian participou de uma dessas lives, né? Ajudando e contribuindo, contando um pouco da sua história. E aí, quando a gente achou que ia acabar a pandemia, veio a segunda onda. E eu falei, vou fazer de novo. Nesse momento, eu gosto muito de dar nome aos bois e reconhecer as pessoas que estão do nosso lado. Eu liguei para o Ivo Aguirra, que é um amigo em comum, um irmão de vida, que a vida me deu. Eu falei, Ivo, vou fazer de novo as lives, você me indica algumas pessoas. Ele é aquele amigo que você pede um dedo, ele dá o braço inteiro. Não deu meia hora e ele começou a me mandar um WhatsApp. Convidei fulano, ele topou. Convidei Beltrano, ele topou. É o jeito dele. É o jeito né? dele. E sai fazendo. É, um coração gigantesco. E aí nós fizemos de novo, chamou muita atenção do mercado, uma editora nos convidou para transformar isso em livro. Daí nasceu o livro Regra de Sucesso, que a Lilian tem lá um capítulo dedicado. São 30 empresários ou pessoas de sucesso que atingiram grandes resultados, que contam a sua história, né? O padrão, Lilian, que você perguntou que se repete, é muito do que a gente falou aqui, mas eu quero acrescentar um fator, a garra. Né? São pessoas que têm muita garra, que não desistem, elas fazem até dar certo, com a condição que elas têm por um momento, porque as pessoas esperam ter as condições necessárias. Nunca vai ter, Lilian. Ah, eu não tenho a quantidade de colaboradores. Tá, aí eu criei esse contrato. Só que aí eu cresci. Então, essa quantidade de colaboradores já também não é mais suficiente. Então, é garra, fazer até dar certo, com as condições que você tem no momento. Perfeito. Para você, qual que é o verdadeiro significado da prosperidade? Ele vai além dos resultados financeiros? Eu acho que essa é uma das melhores perguntas que você fez, por causa do ponto principal da minha vida aqui, que faz parte da resposta. O verdadeiro significado da prosperidade, para mim, é Deus. Vou explicar por quê. É a pessoa que coloca Deus como centro de tudo na vida dela, porque Deus tem a resposta para tudo. Deus, ele traz paz. Deus, ele traz segurança. Deus, ele te traz você vencer seus medos, você enfrentar a sua coragem. Quantas vezes a gente olha para um cristão genuíno, aquele que vive pela fé, e a Bíblia diz muito claramente, o justo viverá pela fé. Você fala, meu, mas esse cara é muito calmo, esse cara não tem medo das coisas, esse cara não se irrita no trânsito, esse cara é próspero. Gente, como a família dele é uma família amorosa, em paz. No meu caso e na minha visão de vida, é Deus no centro e Jesus no centro de todas as coisas. Nem sempre eu fui assim, Lilian. Muito pelo contrário. Eu sempre acreditei em Deus, eu sempre fui cristão, mas nos últimos 10 anos isso aflorou demais. Eu sou hoje um estudioso da Bíblia. Eu tenho paixão de estudar a palavra e aplicar isso na minha vida. E foi o grande fator que mudou os meus resultados nos negócios. Quando eu comecei a colocar tudo o que eu faço, tudo é tudo, Lilian. É muito difícil esse desafio. Porque fé é que nem um músculo. Você exercita, exercita e você vai crescendo. Não é fácil, mas hoje absolutamente tudo que eu faço, toda reunião, eu coloco para a honra e glória de Deus e coloco sob a vontade dele. Perfeito. Todos nós, se temos a oportunidade de acordar, é porque o propósito de Deus ainda está vivo, né? Na nossa vida. Então, em primeiro lugar, assim, Deus, né? E segundo, gerar valor para as pessoas. Perfeito.
Eu também, eu gosto de falar todas as manhãs, ou quando eu tenho alguma ação para executar, eu falo, Deus, que seja conforme a sua vontade. Porque eu acho que fica mais leve para mim. E fica, porque eu não quero que aconteçam coisas que não sejam da vontade dele, porque eu sei que a escolha que ele fizer vai ser a melhor escolha para minha vida. Então eu sempre peço assim, que seja conforme a sua vontade. E eu brinco que eu sou uma pidona, porque eu agradeço, mas eu estou pedindo para mim, para o vizinho, para o cachorro, para todo mundo, porque eu acho que quando a gente emana isso, se eu sei que alguém não está bem, eu coloco na oração. Eu acho que é uma coisa de você evoluir também, de entender, poxa, não é só para mim. E graças a Deus comigo está tudo bem, minha família está tudo bem. Obrigada e, poxa, tem alguém aqui precisando. Lembra que eu faço alguns pedidos para você? Estou pedindo mais um aqui. Então, eu brinco que eu sou uma pidona. Quando você pergunta, né, o verdadeiro significado da prosperidade, as pessoas enxergam em geral prosperidade e a questão financeira, mas não é só o dinheiro. Não. Eu uso um termo que eu chamo de vida plena, e vida plena é o equilíbrio da sua vida social, da sua vida familiar, que é a sua vida pessoal, e a sua vida profissional. Esse tripé, ele tem que estar em equilíbrio. Perfeito. Que conselho você deixaria para quem quer construir um negócio sólido, formar boas lideranças e deixar um legado através do empreendedorismo? Eu vou resumir numa frase. Ótimo. Invista em você. Invista em você. Gostei. As pessoas estão trancadas dentro das suas empresas, Lilian, e elas não vão buscar conhecimento, informação, relacionamento, networking, não investem nelas. Não adianta você querer construir um exército de pessoas boas se você não é bom e se você não investe em você. Invista em você. Seja lendo livro, seja consumindo filmes edificantes, indo em imersões, mentorias, invista em você. Excelente. Agora nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou te falar algumas palavras e você vai falar uma outra palavra, tá bom? Tá bom. Empreendedorismo. Liberdade. Educação. Poder. Liderança. Obrigação. Marketing. É o que atrai. Vendas. Invista 70% do seu tempo em vendas. Eu imaginei que você ia falar dos 70%. Você pediu uma palavra, né? 70%. Muito bom. Gestão. Gestão, aprendizado. Inovação. Obrigação também. Prosperidade. Consequência. Sucesso. Meta. Legado. Legado. Legado com uma palavra. Pode ser uma frase. Não, é uma palavra. O legado é identidade. Está muito ligado à sua verdadeira identidade. Que conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Obrigada. Quero te Muito agradecer. bom. Foi muito bom mesmo. Maravilhoso. E quero te entregar um presente aqui dos nossos apoiadores. Dá uma olhada aqui, tudo feito com muito carinho para você. LPA e você. Vamos ver aqui. Obrigado, viu, Lilian? Mais uma vez pela oportunidade de, junto com você, gerar valor para as pessoas. E vamos ver aqui. Eu que agradeço. Tem um vinho da finca própria. Nossa, com o meu nome? Exato, a finca própria. Vinícius Pedroso. A finca própria é a oportunidade de você ter o seu próprio terroir, ou seja, você tem a sua vinícola, através de um movimento de uma vinícola compartilhada. E é incrível esse modelo. E aqui você, por exemplo, tem o seu vinho personalizado com o seu nome, que a finca própria trouxe aqui. Vina Larboleda, Vinícius. Gente, é muito sofisticado você ganhar um vinho com o seu nome. Não dá nem vontade de abrir, né? Eu vou separar uma ocasião especial para abrir esse vinho. E ao lado tem o nome do enólogo, minha família. do Antônio Mas. Antônio Mas. Muito obrigado. E aqui o seu nome com LPA e você. Então a gente pode ter a nossa própria vinícola, é isso? Pode ter sua própria vinícola. Você pode ter o seu terroir através de uma vinícola onde tem um modelo compartilhado e você recebe os seus vinhos em casa aqui. A minha vinícola fica em Mendonça, eu tenho também um terroir e eu recebo todos os meus vinhos aqui. Vinícola tem na toda Argentina, uma facilidade Mendonça. na Argentina e são maravilhosos. Vamos conversar para eu ter a minha vinícola. Muito bom. Quem sabe, a vinícola do Acelera Negócios. Posso ver o que mais claro, tem aqui? Tem mais. Tem aqui Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Fica sobre a pele, protege por 4 horas. Eu uso no carro, adoro o produto, é incrível. Excelente. Melhor que álcool gel. Com certeza. Muito bom. Tem também um presente especial para você aqui da Difate. A Difate também, nossa apoiadora aqui. Ô, louco! Gente, olha isso aqui. Que maravilha. Olha, já vou... Normalmente a gente acerta. Combinou. Orgulho. Não, é o estilo de óculos que eu uso. Ótimo. Acertou. Foi você que escolheu? O time que escolheu. Não, mandaram bem. O time, a Difate, tem todo um acervo de pessoas para entender
qual óculos faz mais sentido Muito com o nosso obrigado. convidado. Muito obrigado. Que bom, é muito gostoso, né? A gente vem aqui contribuir e ainda sai com presente. Que bom. Bom, quero te agradecer, pedir para você deixar suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Vamos lá. Eu estou em todos os canais, YouTube, TikTok, Instagram, mas hoje o local principal onde eu produzo conteúdo, onde eu tenho mais contato com as pessoas é o @Vinícius Pedroso no Instagram. Excelente. Acompanhe o nosso programa pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo nosso Instagram, @lpaevocê, pelo meu Instagram, @Lili_PrimaAlbuquerque. E agora, acesse o QR Code que está aqui na tela, esse QR Code que vai proporcionar que você ganhe prêmios e também um e-book gratuito para te auxiliar na sua jornada. Então, acesse esse QR Code, preencha as informações e viva tudo que a gente tem aqui no LPA para te oferecer. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.